Olá a todos, juiz Andrew Napolitano aqui para o Judging Freedom. Hoje é quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026. O professor Jeffrey Sachs junta-se a nós agora. Professor Sachs, muito obrigado. Antes de passarmos a uma carta extraordinária que o senhor acabou de endereçar ao Conselho de Segurança das Nações Unidas, gostaria de fazer uma ou duas perguntas sobre o Irã e também sobre a Rússia, se me permite. Na sua opinião, as negociações entre os Estados Unidos, a Rússia e a Ucrânia são realmente sérias ou são apenas uma encenação? Bem, eles têm uma certa seriedade, no sentido de que eu acredito que a administração Trump, de fato, gostaria que esta guerra chegasse ao fim. Mas eles não são consequentes porque não estão sendo geridos de forma competente, pelo lado dos Estados Unidos. Trump, sabemos, é uma pessoa instável, mercurial e com pouca visão de futuro, e o que temos não é uma diplomacia ou negociações verdadeiras, mas sim um processo muito aleatório e estranho em que o Trump quer parecer bem a qualquer momento. Isso significa que há simplesmente uma enorme capacidade de improvisação presente nas ações que tomamos no nosso dia a dia. Um dia, senhor, o Trump diz assim, nós vamos acabar com a guerra e nós concordamos com a posição russa e os acordos foram alcançados em Anchorage, no Alasca. Então, os europeus vêm, ou o Lindsey Graham, se manifesta. Não, Putin é mau. Temos que fazer algo. Sim, Putin é mau. Vamos punir aqueles que negociam com a Rússia e é simplesmente tão inconsequente. Trump, claro, não tem competência suficiente para explicar nada ao povo americano. Ele não consegue explicar qual é o envolvimento do Zinewa, qual é o interesse da América, como esta guerra começou e como pode terminar. E, portanto, porque o Zelensky e a sua gangue governam por decreto num sistema massivamente corrupto, eles não querem pôr fim à guerra. E Trump não parece entender ou saber o suficiente, ou ser consistente o bastante, ou ter uma capacidade de atenção longa o suficiente para realmente levar adiante o que seria bom para ele politicamente. Então, se me perguntam, eles são sérios? Bem, há uma maneira para esta guerra acabar. Existem, na verdade, questões bem específicas e também formas muito claras para que esta guerra possa chegar ao seu fim. E se tivéssemos um presidente que fosse verdadeiramente competente, ele próprio nos explicaria tudo isso. Existe a questão do alargamento da OTAN. O alargamento da OTAN foi, de fato, uma má ideia e estamos, de certa forma, a pôr fim a essa ideia porque significava insegurança para o lado russo. Isto é bastante simples de dizer. Há a questão de que tipo de segurança é necessária. E a segurança, obviamente, precisa ser segurança para a Ucrânia e segurança para a Rússia, para que não tenhamos um estopim para outra guerra. Isso pode ser explicado. E então podemos nos debruçar sobre a questão do território. E podemos analisar toda a história por trás desta disputa territorial e entender se houve honestidade por parte de um presidente que pudesse explicar algo ao público, que é a razão pela qual existe uma disputa territorial. É que, em um determinado momento, houve uma tentativa, não de uma simples troca territorial na região leste da Ucrânia, mas sim de se estabelecer uma autonomia política como uma forma concreta de se alcançar a paz, conhecido como o Acordo de Minsk II. E os Estados Unidos da América acabaram por minar um acordo que havia sido alcançado e devidamente ratificado pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas. O que estou dizendo, juiz, é que um presidente com uma postura coerente, com conhecimento aprofundado e com a capacidade necessária, poderia, de fato, colocar um fim a esta guerra, explicando de forma clara os parâmetros fundamentais, as condições indispensáveis, a perspectiva dos Estados Unidos e os termos precisos sobre os quais este conflito deveria finalmente chegar ao seu fim. E quando há as mentiras e as
Há todas as outras pressões que estão presentes em todo lugar, vindas do complexo industrial militar ou do Vale do Silício, que quer testar mais os seus drones. Há ou Zelensky, ou o que quer que seja. Um presidente capaz poderia explicar, não, nós somos os apoiadores disso. Isso vai ter um fim, porque nós precisamos de paz. O Trump, eu penso, até mesmo acredita nisso. E seria algo muito bom para ele do ponto de vista político, mas até o momento ele não demonstrou a competência necessária para conseguir realizar isso. Você atribui alguma importância à chegada para essas mesmas negociações trilaterais sobre as quais você tem falado do vice-ministro das relações exteriores russo como o principal negociador, e os russos confiam nos americanos? Ninguém confia em ninguém, porque a verdade é que as pessoas não se expressam de forma muito clara. Os europeus são completamente incapazes de fazer isso. Zelensky não é apenas um comediante sem a menor graça e que está completamente acima do seu nível, mas ele está no comando de uma cabala que provavelmente poderia eliminá-lo ou tentar eliminá-lo se ele tentasse fazer qualquer outra coisa, como de fato assinar um acordo que ele havia aceitado lá em março de 2022 e que os Estados Unidos interromperam naquele momento. Em outras palavras, não é uma situação de confiança, porque não há maturidade neste processo. Não há as condições para a confiança. Confiança é quando se colocam as questões claramente na mesa. Você explica aos seus próprios públicos do que se tratam essas questões. Você explica como nós nos metemos nesta situação tão complicada, o que, se o Trump realmente não queria assumir a responsabilidade pela guerra, ele tinha bons motivos para dar explicações. Foi Obama quem de fato, fez pause tanto para orquestrar o golpe de fevereiro de 2014, pause e de forma muito imprudente, muito imprudente, apoiou aquele golpe que instalou, toda essa facção, rabiosamente pronato, grupo que criou as condições de guerra e que falhou em implementar os acordos de Minsk. Trump conseguiu o que queria, mas nós simplesmente não estamos no nível de sofisticação, numa confusão tão complicada como esta, para que eles consigam encontrar uma saída. Então, não creio que sejam puramente interesses escusos ou mentiras que estão a manter isto. Penso que é incompetência. Os Estados Unidos respeitam a Carta da ONU que eles escreveram? Nem pensar, de jeito nenhum. Na verdade, o senhor Stephen Miller, a quem chamam de o cérebro da Casa Branca, o que, claro, é uma definição bastante bizarra, afirma abertamente que essas são meras formalidades, isso não tem a menor importância. A Carta das Nações Unidas não significa absolutamente nada. Não, o que realmente importa é apenas o poder. Essa é a verdadeira linguagem do fascismo. Essa não é, de forma alguma, a linguagem da democracia, que se sustenta no Estado de Direito, que tem como base o Estado de Direito. E a ideia de que existe um Estado de Direito internacional seria uma grande surpresa para a maioria dos presidentes americanos ao longo de mais de 2 séculos, com licença, que entendiam de tratados e se importavam com tratados. E a Carta da ONU é um tratado que o Senado dos Estados Unidos ratificou em julho de 1945. Não é apenas algo que nos foi acenado. Foi escrita a primeira versão, pelos Estados Unidos, sob a liderança do presidente Franklin Roosevelt. Foi negociado pelos Estados membros fundadores das Nações Unidas e, em seguida, foi ratificado pelo Senado dos Estados Unidos da América, e isso o estabelece como a lei suprema do país, de acordo com a Constituição americana. Mas será que os Estados Unidos realmente respeitam a Carta das Nações Unidas? Não, nem por um único instante. Qual foi a dimensão do impacto destrutivo da retirada dos Estados Unidos do acordo nuclear JCPOA por parte do governo Trump? Tem existido questões com licença relacionadas à preocupação de que o Irã possa vir a obter uma arma nuclear, e essas preocupações se estendem por muitas décadas.
e os iranianos têm afirmado repetidamente que, apenas por motivos religiosos, por ordem expressa do líder supremo, eles não têm como objetivo desenvolver uma arma nuclear e têm mantido essa posição de forma consistente por mais de 30 anos. Israel tem afirmado, e isto é especialmente Bibi Netanyahu, que a capacidade de desenvolver armas nucleares surgiria no espaço de uma semana, um mês, um ano. E ele tem repetido isso desde o ano de 1996. Bibi Netanyahu é, sem dúvida alguma, um dos mentirosos mais detestáveis e insuportáveis do mundo e uma das figuras mais destrutivas. Líderes no cenário mundial que arrastou os Estados Unidos para as mais terríveis desventuras, mais do que qualquer outra pessoa, e ele tem estado completamente enganado sobre esta questão por muitas e muitas décadas. No entanto, o objetivo principal de Israel tem sido derrubar o governo iraniano há várias décadas. Agora, o JCPOA, o Plano de Ação Conjunto Global, foi um acordo negociado entre o Irã e os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas e a Alemanha. Então, é chamado de P5+1, alcançado em 2015, que teria colocado o programa nuclear do Irã sob a mais rigorosa vigilância da Agência Internacional de Energia Atômica e do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. E foi ratificado alguns dias após a assinatura pelo Conselho de Segurança da ONU por unanimidade. Em outras palavras, o Irã negociou. As negociações foram bem-sucedidas. Um acordo foi alcançado. A Agência Internacional de Energia Atômica estava monitorando tudo isso e então Trump simplesmente o rasgou. Essa é a história fundamental. Essa é a história por trás de grande parte dos nossos problemas no mundo. Os Estados Unidos simplesmente não conseguem aceitar um sim como resposta. Os Estados Unidos não conseguiam aceitar um sim como resposta, depois de 91 com a Rússia, exigiram a submissão da Rússia, derrubaram governos na vizinhança da Rússia, tentaram a expansão da OTAN, contrariando promessas, e os Estados Unidos não conseguiam aceitar um sim como resposta no que diz respeito ao Irã. Por que isso acontece? Bem, o lobby sionista é a razão esmagadora. Em outras palavras, Israel disse, não devem negociar, não devem ter diplomacia com o Irã. Nós queremos derrubar o governo iraniano. E o Trump, apoiado financeiramente por este lobby, rasgou o acordo do JCPOA em 2018. E os Estados Unidos estão sempre a lamentar-se. Os iranianos não negociam, os iranianos não negociam. Os Estados Unidos, na verdade, não negociam com honestidade. Quando consegue negociar um acordo, essa entidade, então, repudia o seu próprio compromisso, seja a questão da não expansão da NATO, seja o tratado de mísseis antibalísticos, ou mesmo um acordo que foi alcançado em 21 de fevereiro de 2014 com Yanukovych, garantindo que ele permaneceria no poder e que, com base nisso, haveria a realização de eleições na Ucrânia no ano de 2015. E então Obama repudiou isso logo no dia seguinte. Então o problema não é o Irã negociando. O problema é que os Estados Unidos não só não acreditam na Carta da ONU, nem sequer acreditam na sua própria palavra, que é praticamente inútil, porque os EUA repudiam as suas próprias negociações. Quais são os riscos estratégicos de travar uma guerra com o Irã, uma guerra americano-israelense contra o Irã? Bem, é um Armagedon nuclear. É simples. Se o Irã quisesse avançar para armas nucleares, provavelmente conseguiria fazê-lo. Esse é um ponto de partida. Não quis fazer isso, mas se fosse um perigo existencial, de ser esmagado pelos Estados Unidos e Israel, quem sabe o que fariam? Ou poderia conseguir uma bomba de outro lugar porque elas não estão, em falta. A propósito,
E, portanto, o cerne da questão é o seguinte: é absolutamente inacreditável que o Trump ache que tem o direito de afirmar que o Irã não está levando a sério as negociações, sendo que foi ele próprio quem rasgou o acordo. Então, no ano passado, quando estavam a negociar e o Sr. Witkoff e outros afirmaram, sim, estamos a fazer progressos, então os Estados Unidos bombardearam e Israel também bombardeou o Irã 2 dias antes do que deveria ter sido a 6ª ronda de negociações. Então, qual é a implicação de tudo isto? A implicação é que o Irã, um país com quase 100 milhões de habitantes, com mísseis hipersônicos, com urânio enriquecido, tudo pode acontecer. Nós não deveríamos brincar com o suicídio nuclear global e deveríamos negociar, mas não parecemos ser capazes de ter as maneiras adultas de negociações reais. Aqui está o ministro das Relações Exteriores do Irã, que eu sei você já conhece, na terça-feira, depois do segundo dia das suas conferências de Genebra. Pressione o número 20. Porque os Estados Unidos e certos países europeus fazem vista grossa às ameaças representadas pelo regime israelense à paz e segurança internacionais, incluindo suas capacidades de armas nucleares, continuam a retratar o programa nuclear pacífico do Irã como uma ameaça à paz e segurança internacionais. O regime israelense tem cometido os crimes mais atrozes nas últimas 8 décadas, com total impunidade, infelizmente. Em menos de 2 anos, atacou 7 países na região, enquanto mais de 70 mil pessoas foram massacradas em Gaza como parte de seu genocídio colonial. Não há crime que não tenha cometido e nenhuma linha vermelha que não tenha cruzado. Senhor Presidente, os Estados Unidos e alguns Estados europeus persistem na imposição de sanções ilegais, ameaças militares, no envolvimento em posturas forçadas e na emissão de referências explícitas ao possível uso da força pelos Estados Unidos, incluindo significativos desdobramentos militares na região. Tais ações constituem uma violação contínua da proibição da ameaça ou do uso da força, conforme consagrado no artigo 2, parágrafo 4 da Carta das Nações Unidas, e devem ser imediatamente e incondicionalmente encerradas. Ele não está 100% certo? Sim, todas as palavras estão corretas. E para os espectadores que podem consultar online a Carta das Nações Unidas, se forem ao artigo 2º, parágrafo 4, lá está escrito que nenhum Estado membro das Nações Unidas pode usar a ameaça de força ou a força contra a soberania de outro Estado. A ameaça de força, toda vez que Trump posta no Truth Social, é melhor eles tomarem cuidado, eu tenho grupos de porta-aviões vindo para o Irã. Eles sabem o que vai acontecer, eles sabem o que o nosso ataque do ano passado significou. Essas são violações diretas e grosseiras da Carta da ONU. Isso que estamos vendo são ameaças de força. Nós sabemos que, é claro, a situação vai muito além de simples ameaças de força. Eles bombardearam o Irã no ano passado. E depois o nosso próprio secretário do Tesouro explicou num discurso em Davos, ou melhor, numa entrevista, na verdade, em Davos com a Fox Business, em 20 de janeiro, apenas no mês passado, que os Estados Unidos deliberadamente esmagaram a economia, exerceram pressão sobre o Irã, fizeram a moeda desvalorizar ao usar sanções americanas para interromper o fluxo de dólares para a economia iraniana. Quem compra petróleo não o paga neste momento, porque não consegue usar os mecanismos bancários para transferir dólares para o Irã devido às ameaças de sanções americanas. E assim, há uma escassez de dólares. A moeda, portanto, colapsou, as importações colapsaram, o nível de vida colapsou e as pessoas saíram às ruas para protestar ou para tentar derrubar o governo. E sabemos 2 coisas sobre isso. Uma delas é que houve uma forte infiltração da CIA e do Mossad naquelas erupções de rua.
Em segundo lugar, Bessent, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, afirmou: esse era o plano dos Estados Unidos. E quando ele falou sobre os protestos por causa do colapso da economia, Bessent disse: as coisas estão indo muito bem aqui. Então, devemos entender que isso não é diplomacia. Isto é guerra, seja uma guerra econômica ou bombardeamentos ou o envio de porta-aviões para a vizinhança iraniana com ameaças de uma guerra renovada. Tudo isto é grotescamente perigoso, o contrário à Carta da ONU e completamente desnecessário, completamente, se o nosso interesse for a diplomacia pacífica, o que não é o que Israel quer. Israel quer que os Estados Unidos entrem numa guerra. E se entrarmos numa guerra, agradeçam a Israel por isso, pela confusão em que nos vamos meter. Aqui está o porta-voz da batida americana, o que, como você bem sabe, eu sei que você viaja bastante, então talvez não esteja a par disso, é onipresente na mídia americana neste exato momento sobre o quão perigoso o Irã é. É um absurdo para mim até dizer isso, mas estou citando outra pessoa, como uma ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos. Prestem atenção, corte número 2, Chris. Eu acho que é muito importante para o povo americano compreender que é um dos regimes mais hostis e também um dos mais irracionais do mundo. Não se pode permitir que pessoas assim possuam a arma mais perigosa conhecida pelo homem. Seria terrível para a nossa segurança, seria terrível para o futuro dos nossos filhos. Esse é o objetivo do presidente do Zemmour e ele tem muitas opções e ferramentas para garantir que isso não aconteça. Tudo está sobre a mesa. Nós certamente queremos que o Irã pare de ser um estado patrocinador do terrorismo. Eles são um dos maiores patrocinadores estatais de terrorismo do mundo. Há muitas maneiras pelas quais eles ameaçam a segurança nacional dos lá, mas a mais importante seria se eles adquirissem uma arma nuclear. E essa é a linha vermelha que o presidente dos Estados Unidos sempre afirmou. Sim, claro que os iranianos dizem que não estão interessados numa arma nuclear. Sabemos de facto que isso não é verdade. Eles mostraram várias coisas que deixam claro que estão interessados em adquirir uma arma nuclear. Nosso objetivo é impedir que isso aconteça. E, de novo, o presidente tem muitos recursos para impedir que isso aconteça. Sabe de uma coisa? Eu só queria que as pessoas compreendessem o quão absurdamente estúpida é a liderança americana, porque parece que nunca somos capazes de realmente pensar a fundo em como alcançar aquilo que dizemos desejar. Isso me faz lembrar muito também de todo o desastre envolvendo a Coreia do Norte, porque lá atrás, na década de 1990, a Coreia do Norte estava ostensivamente buscando desenvolver uma arma nuclear, mas eles disseram: vamos negociar com os Estados Unidos. E as negociações estavam em andamento. E nós, de fato, fizemos algumas promessas à Coreia do Norte sobre energia nuclear pacífica e coisas do tipo. E quando George Bush Jr. assumiu o cargo e seu conselheiro John Bolton, eles disseram: não vamos fazer nada disso, não se pode confiar neles. Vamos exercer a máxima pressão. Ora, claro, o resultado foi completamente o oposto do que eles queriam. A Coreia do Norte tornou-se uma potência nuclear significativa e a diplomacia foi completamente desfeita. E aqui, essas pessoas estão falando sobre a linha vermelha, sobre não ter armas nucleares. Sim, tudo bem, vocês já tinham isso. Era exatamente isso que o JCPOA significava. É o que o Irã aceita e tem aceitado todos os dias. Essa não é, de forma alguma, uma linha vermelha difícil de negociar. Não é uma linha vermelha difícil de negociar. Seria necessária uma dose extrema de incompetência, mas não estou a descartar essa hipótese para não se conseguir negociar isso. O problema é que há um grupo bastante significativo no governo dos Estados Unidos e também na liderança israelense que não quer de forma alguma negociações. Eles querem uma mudança de regime e querem a hegemonia militar de Israel sobre o Oriente Médio. Isso é uma coisa diferente. Vocês querem negociações bem-sucedidas com a linha vermelha e isso nem é difícil porque os iranianos concordam com vocês. Certo, o que acontece, o que se passa, se houver uma negociação bem-sucedida, se os Estados Unidos e o Irã chegarem a um acordo e o primeiro-ministro Netanyahu, por sua vez, discordar.
Pois bem, veja, se tivéssemos de fato uma política externa que priorizasse os interesses da América, o que significa que não estaria nas mãos de Miriam Adelson e do lobby sionista, se tivéssemos realmente isso, Netanyahu não poderia fazer absolutamente nada a respeito. Porque Israel, com a sua população de 8 a 10 milhões de habitantes, não consegue combater o Irão, que tem uma população de 100 milhões de habitantes. Sem os Estados Unidos. Não consegue sequer reabastecer os seus próprios jatos sem os Estados Unidos. Não tem a capacidade de inteligência necessária sem os Estados Unidos. A capacidade de ataque, o Domo de Ferro, não pode fazer absolutamente nada sem os Estados Unidos. Então, se tivéssemos um governo americano que dissesse é do nosso interesse que o Irã não obtenha armas nucleares, e é para isso que serve o Tratado de Não Proliferação Nuclear, é por isso que existe uma agência internacional de energia atômica para monitorar tudo isso, é por isso que medidas serão tomadas para garantir que o Irã não tenha a capacidade de fazer isso sob um monitoramento rigoroso. Primeiro, isso pode ser absolutamente alcançado. E, em segundo lugar, Netanyahu não conseguiria fazer absolutamente nada a respeito disso, se fôssemos consequentes. A propósito, só vou mencionar uma verdade terrível que pode ser absolutamente apenas circunstancial, mas em 1963 o presidente Kennedy sabia que Israel estava a correr para obter armas nucleares e ele tentou impedir isso com grande empenho. E ele enfrentou uma forte oposição, não apenas por Ben-Gurion e pelos israelenses que mentiram de forma repetida ao presidente Kennedy, mas o próprio Kennedy foi confrontado pela CIA e pelo chefe de contra-informação, James Angleton. E Angleton estava colaborando com o Mossad e subvertendo a própria política dos Estados Unidos, aquela que havia sido estabelecida pelo presidente John F. Kennedy. E há muitos, sim, que afirmam que o papel de Angleton na tragédia que se seguiu não foi de forma alguma insignificante. Então eu acredito que este é o único ponto relevante aqui. Um presidente precisa ter a capacidade de tomar decisões que sejam para a segurança americana, que possam ser alcançadas com o Irã de forma imediata e que ele seja capaz de as implementar. E, a propósito, isso significa garantir que a nossa CIA e o aparelho de segurança se comportem adequadamente.